Bom, hoje a gente vai falar com a Kézia. Tem quantos anos, Kézia? Tenho 18, pastor. 18 anos, né? Quais eram os maiores problemas que você tinha? Eu sei que você nasceu na igreja, não é isso? Seu. Nasceu na igreja e mesmo dentro da igreja você tinha problemas espirituais. Como que eram esses problemas? Pastor, eu tinha terror noturno. Eu sofria com muitos pensamentos O que é terror ruins. noturno? Tipo assim, eu tava dormindo, aí do nada eu acordava, só que eu não conseguia me levantar. É como se você tivesse a paralisia do sono. Você tá deitado, você quer se levantar, não consegue, quer gritar, não consegue, quer se mexer, não consegue, e você sente como alguma coisa te tocando. Eu sentia como se tivesse uma mão fazendo cosquinha nas minhas pernas, me tocando. Isso com quantos anos? Eu era bem nova, muito nova. Acho que É eu tinha mesmo? uns 10 anos pra baixo. Aí minha mente era conturbada. Eu tinha muitos pensamentos sujos, eu falava muito palavrão. Eu era uma criança que na escola eu dava trabalho. Eu dava trabalho até às tias da igreja. Eu era uma criança que na frente dos meus pais eu era santinha, mas quando eu tava sozinha, sem eles, eu era uma criança bem perturbada. Isso dentro da igreja, na IBI, Dentro da igreja, né? seus pais na igreja. Meus pais, eles nem imaginavam nada. É mesmo. Não sabiam. E me conta aí, como que começou a mudança? Foi aí que eu entrei no Força Team. Eu entrei no FTU e os conselheiros me ajudaram. Eu comecei a entender a palavra, comecei a entender que se eu continuasse daquele jeito eu ia pro inferno, mesmo estando dentro da igreja e mesmo sendo nova. Aí eu comecei a mudar, eu parei de falar palavrão, me libertei de tudo do mundo. Eu tinha amizades que não agradavam a Deus. Eu larguei as amizades, eu larguei o Instagram. Eu larguei aquela vida que, que era uma vida dupla. Eu larguei aquela máscara. Quer dizer, em casa você era uma coisa, na Mas igreja era uma coisa, né? Que a vida é tripla, né? vida tripla. Na igreja era uma coisa, em casa era outra. Na escola. Na escola eu era outra pessoa. Na escola eu bagunçava. Em casa eu era santa para agradar meus pais. E na igreja eu tocava o terror. É mesmo. Era, as tias não me aguentavam. Eu dava trabalho. Eu era muito ruim na escolinha. E quando que foi a mudança que você fala assim, ó, decidi diante, como é que foi? Mas, pastor, mesmo estando no FTU, eu mudei, só que eu não recebi o Espírito Santo. É? Aí eu fiquei pior do que antes. Mas por que que você não recebeu a expressão? Por que que você não recebia? Porque o que a gente mais faz na Igreja Universal, no FTU, nas reuniões, é o Espírito Santo. Não tem nada mais importante do que uma pessoa receber o Espírito Santo. O que que impedia você de receber o Espírito Santo? Pastor, porque eu não cria. Tipo, eu fazia tudo, eu me libertei de tudo. Eu larguei tudo que desagradava a Deus, eu tava fazendo tudo certinho. Só que eu não cria. Eu não cria, eu era muito emotiva. Eu, tipo assim, eu tava aqui orando, se eu sentisse alguma coisa boa, eu cria que Deus estava comigo. Mas se amanhã eu orasse e não sentisse aquilo, eu não acreditava que Deus estava comigo. Eu era muito emotiva. E isso eu não entregava. Deus até falava pra mim mudar, só que eu não queria mudar. Eu queria ser emotiva. Porque no mundo eu era emotiva, eu fazia tudo porque eu sentia vontade. Aí eu queria fazer a mesma coisa na presença de Deus. Aí isso só piorou a minha situação. Porque um pensamento chamou outro. Tipo, primeiro eu começava a me sentir mal. Depois foi aumentando. Isso foi depois de um tempo, né? Quem olhava para você pensava que você estava bem já não estava mais no mundo, mas faltava o maior milagre de Faltava o todos. Né? Espírito Santo. Aí isso eu fiquei perturbada mesmo estando dentro da igreja de novo. A minha mente ficou perturbada. Eu comecei a pensar em suicídio, coisa que eu nunca imaginei pensar. Eu pensava todo dia em suicídio. Eu acordava e já queria dormir de novo porque tinha um vazio dentro de mim. E isso fazendo tudo. Eu não cria que eu podia receber o Espírito Santo. Eu não cria que eu pudesse ser salva. Eu vivia um dia atropelando o outro. Não tinha perspectiva Quer nenhuma de dizer, vida. só para eu entender, então você não estava mais no mundo, você não estava mais fazendo as coisas erradas, mas o que faltava para você era crer, né? Era se entregar mesmo de corpo, alma e espírito. Isso mesmo. Como é que foi esse dia? Aí eu decidi. Pastor, teve um dia que eu vim numa reunião de quarta-feira. E naqueles dias eu já estava me preparando. Tipo, eu ainda não cria, mas eu já tinha feito a fogueira santa pelo Espírito Santo. Tinha feito o jejum de Daniel, faltava crer. E naquele dia eu vim para a igreja e eu pedi o senhor me chamou para conversar.
eu vim e naquele dia eu entendi o que eu não entendia. Eu entendi que o Espírito Santo não é sentimento, que a nossa vida com Deus ela não depende de um sentimento. Naquele dia eu entendi que eu tinha que sair daquele círculo de sentimento, que eu vivia refém do que eu sentia. Se hoje eu me sentisse bem, então eu estava bem. Se hoje eu não me sentisse bem, então eu estava em pecado. Aí naquele dia eu entendi. O que você entendeu? Eu entendi que a fé não é sentimento. Eu entendi que o Espírito Santo ele não depende de um sentimento para vir sobre uma pessoa. Eu entendi que tudo que ele precisava de mim é da minha entrega. Isso eu já tinha feito, só faltava crer. Como é que foi esse dia, essa noite? Foi uma quarta-feira que você falou, né? Como é que foi? Tenta explicar assim, aquele momento do seu batismo com o Espírito Santo. Depois desse atendimento eu voltei pro meu lugar e eu tinha decidido. Seria naquela noite. Aí, pastor, eu não senti nada. Eu não chorei, eu não me arrepiei. Não foi nada daquilo que eu imaginava que seria. Mas foi naquele dia. Naquele dia eu decidi crer. E depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma. Porque quando antes um pensamento sujo me jogava no chão, hoje não é mais assim. Hoje eu consigo resistir. Eu consigo entender que a minha mente, ela sou eu que mando nela, não são os maus pensamentos. Aí esse dia houve um antes e um depois. Tanto é que antes eu dependia das pessoas para ser feliz. Eu dependia da obreira que cuidava de mim para estar bem. Eu dependia da força jovem para ter uma alegria. Eu dependia de estar na igreja. Hoje não. E foi tudo isso depois daquele dia. Tem quanto tempo que você foi batizado com o Espírito Santo? Pastor, faz 1 ano e 2 meses. Qual a diferença, assim? Qual é a garantia que você pode me falar, assim, que você tem o Espírito Santo? Tem sido os meus surtos, pastor. Porque antes, eu não era feliz. Eu não era alegre de verdade, eu não tinha paz. Porque quando você vive baseada num sentimento, numa dúvida, você não tem paz. Hoje não. Hoje eu tenho paz mesmo estando sozinha, mesmo tendo problemas. Hoje eu sou feliz, mesmo não tendo ninguém. Mesmo, tipo assim, tendo problemas. Hoje eu não dependo mais de ninguém para ser feliz. Não dependo mais de ninguém. Hoje eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo. E hoje eu sei que Deus é comigo. Tenho essa certeza. Amém. E vai arrebentar. Qual a tua visão hoje? Qual o teu sonho hoje? Hoje eu quero servir a Deus no altar, pastor. Tem certeza? Tenho, sim, senhor. Absoluta? Absoluta. Sacrificar toda a sua juventude em prol de almas, de pessoas perdidas, sofridas, pessoas como um dia, como você estava sofrendo. As pessoas estão sofrendo, quer dizer. Você quer isso mesmo, servir a Deus com a tua vida? É isso que eu quero, pastor. Tá bom, então. Deus te abençoe. Amém.